Então tá, pessoas queridas e queridos, hoje vamos inovar. Vocês estão vendo que a tela tá diferente aqui, porque normalmente a gente faz um react, né, a alguém falando bobagem, né? Mas para variar um pouco, a gente vai hoje ler um texto, tá? E eu vou tecer alguns comentários e eu acho que é um texto que dialoga muito com o que eu venho dizendo a respeito da geopolítica internacional, isso que a gente chama às vezes de nova Guerra Fria, tá? Então esse texto é um texto que está aqui no site Outras Palavras e ele é uma tradução do texto do Michael Hudson, tá? Que então foi traduzido e publicado aqui no site Outras Palavras, como vocês podem estar vendo ali. Então, eu vou ler com vocês, espero que vocês gostem do texto. O texto não é muito longo, tá? Então, assim, eu acho que ele coloca a luz em algumas coisas e abre uma série de discussões que eu acho que são importantes nesse momento, né? Então, o título tá aí, Os Motores Econômicos da Terceira Guerra Mundial. Muita gente me pergunta aqui no canal, né? Vai ter uma terceira guerra, vai não ter e tal? É difícil a gente fazer futurologia. Agora, me parece flagrante um aumento da tensão bélica internacional, né? Desde o famigerado fim da história, que nós não temos uma conjuntura tão belicista, né, que vem já há muito tempo pipocando em conflitos regionais, mas que envolvem atores globais, e agora isso está desembocando assim para uma espécie de nova Guerra Fria. Na minha última live eu mostrei um trecho de um general estadunidense falando abertamente que utilizar a guerra da Ucrânia com a Rússia para posicionar os seus exércitos, colocar os seus interesses sem que os Estados Unidos estejam diretamente envolvidos num conflito bélico, seria o ápice do profissionalismo dos militares norte-americanos. E agindo desta maneira, nas palavras do próprio general, eles poderiam concentrar mais forças no seu verdadeiro inimigo, que no caso hoje é a China. Então vejam, não é coisa da minha cabeça, não é teoria da conspiração, o mundo caminha para uma situação mais tensa. Se isso vai desembocar numa terceira guerra mundial, bom, isso é fazer futurologia e não nos cabe aqui tentar fazer coisas desse título. Então, vamos começar, né? O título está aí e o subtítulo é: A Ucrânia é só fagulha. O verdadeiro conflito opõe rentismo e captura financeira dos Estados Unidos à economia planejada proposta pela China. Washington submeteu a Europa e pressionará a América Latina e África. Pequim aposta em superar a ordem neoliberal. Beleza, galera? Então tem aí uma imagenzinha, né, colocando em oposição o Xi Jinping e o Joe Biden, né, então presidentes da China e dos Estados Unidos, respectivamente. Ok, galera? Bom, vamos começar com a leitura. Espero que vocês acompanhem, beleza? Bom, vamos lá. Está claro agora que a atual escalada da nova Guerra Fria, reparem que ele já começa o texto fazendo alusão a esse termo, foi planejada há mais de um ano, como uma estratégia séria associada ao plano norte-americano de bloquear o gasoduto Nord Stream 2. Para quem não sabe, o gasoduto Nord Stream 2 é um gasoduto ligando a Rússia a Alemanha, se eu não me engano, né, pelo Mar do Norte, o que seria uma rota de escoamento, né, de gás russo para alimentar a Europa. Então percebam que isso está no centro da discussão no que diz respeito à própria guerra da Ucrânia. Uma vez que toda essa situação de imbróglio com a Rússia faz com que a Europa consuma o gás de xisto produzido pelos Estados Unidos. Algo que está encarecendo a energia nos Estados Unidos, uma vez que é necessário uma estrutura, né, para receber esse gás de xisto na Europa, e uma vez que o próprio custo de transporte dos Estados Unidos, o próprio custo de produção, no caso, fica maior para os europeus, o que está produzindo uma inflação
na Europa a partir de um choque de custos. Mesmo assim, a Europa não opta por estreitar seus laços comerciais com a Rússia, comprando a versão estadunidense da OTAN da guerra na Ucrânia. Mas vamos seguir. Isso, por sua vez, era parte do objetivo de Washington, de bloquear a busca pela Europa Ocidental, no caso a OTAN, de prosperidade por meio de comércio e investimento mútuos com China e Rússia. Na prática, né, gente, o Nord Stream podia fazer essa ligação, né, gente? Uma ligação aí entre o Oriente e o Ocidente. Como for anunciado por Joe Biden e pelos relatórios de segurança nacional dos Estados Unidos, a China é vista como o principal inimigo, né? Apesar de seu papel útil em permitir que as empresas norte-americanas reduzissem os salários trabalho, desindustrializando a economia estadunidense em favor da industrialização chinesa. O crescimento da China passou a ser visto como o maior terror, prosperidade pela via do socialismo, né? Então, o que o Michael Woodson está aqui admitindo é que os Estados Unidos enxergam a China como uma via do socialismo. Eu costumo dizer que é o socialismo de Schrödinger, né, que a gente tem na China, né? Depende muito de qual o discurso que a ideologia quer reproduzir a fim de se manter no poder. Se o objetivo é demonizar a China, né, aí a China é socialista. Agora, se o objetivo é avaliar o comércio na China como um elemento que indica a existência de capitalismo na China, aí então a China não é socialista, né? Mas é um fato claro, houve sim uma relação que não encontrava maiores problemas entre China e Estados Unidos a partir dessa fase onde houve o deslocamento da produção estadunidense para o Sudeste Asiático a fim de baratear custo de produção. Só que agora, né, a criatura vem se voltando contra o criador, uma vez que a China se especializa em determinado tipo de economia e começa a ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos. E é mais ou menos isso que nós vamos ver aqui na sequência do texto. Então, a industrialização socialista sempre foi percebida como grande inimigo da economia rentista, que tem dominado a maioria das nações no século transcorrido desde o final da Primeira Guerra Mundial, e especialmente desde os anos 80. O resultado hoje é um choque dos sistemas econômicos, a industrialização socialista contra o capitalismo financeiro neoliberal. E é muito evidente esse choque, gente. A economia chinesa, por mais que ela seja uma economia que, repito, e eu tenho repetido isso, é uma economia que tem relações capitalistas de produção, tá? Não se trata de uma economia que tem as relações capitalistas de produção da mesma forma, no mesmo arranjo social que se tem nas economias capitaneadas pelos Estados Unidos no Ocidente, que são essas economias muito mais baseadas no setor financeiro, onde a gente tem uma movimentação de capital no setor financeiro 20, às vezes até 40 vezes maior do que aquilo que efetivamente é produzido pela economia real. Então isso denota um descolamento, né, muito grande do setor financeiro do setor real, onde a especulação alimentada pela ideologia, alimentada pela propaganda, alimentada pelas próprias amarras do neoliberalismo, mercantilizando cada vez mais áreas da sociedade, sustentam esse castelo de cartas, que vez ou outra se transforma numa bolha e explode. A economia chinesa não. A economia chinesa, embora tenha mercados, invista na construção de mercados, tenha propriedade privada, ainda que uma propriedade privada que se reporte muito mais a um Estado capitaneado pelo Partido Comunista, mesmo que tenha tudo isso, não há uma primazia do setor financeiro sobre essa criação de mercados. É o Estado capitaneando essa criação de mercados, estruturando quais mercados serão criados, onde tais mercados serão criados, regulando fortemente
as contas de capitais, controlando fortemente a moeda e expandindo a economia através do gasto público, do investimento público, puxando também muito investimento privado, exigindo transferência de tecnologia. Então vejam, são economias que não têm a mesma maneira de operar. Então, seguindo aqui o texto do Michael Hudson, o que ele fala? O resultado hoje é um choque dos sistemas econômicos, a industrialização socialista contra o capitalismo financeiro neoliberal. Isso torna a nova Guerra Fria contra a China um ato de abertura implícita para que ameaça ser uma terceira guerra mundial a longo prazo. A estratégia dos Estados Unidos é tirar da China seus aliados econômicos mais prováveis, especialmente a Rússia, Ásia Central, Sul da Ásia e Ásia Oriental. A questão era onde começar a dividir e isolar. Então se identificou um bloco onde possivelmente poderia acontecer um maior alinhamento com a China e, segundo o texto, há um interesse em isolar esses países, enfraquecer esse arco de possíveis alianças com a China. A gente tem que entender que o objetivo é enfraquecer a economia do oponente. Né? Então vejam, a Rússia foi vista como a maior oportunidade para começar a isolar tanto a China quanto a zona do euro da OTAN. Uma sequência de sanções cada vez mais severas, com a expectativa de serem fatais contra a Rússia, foi construída para impedir que a OTAN negociasse com Moscou. Tudo o que faltava para deflagrar o terremoto geopolítico era um casus belli. No caso, uma guerra, um motivo de guerra, né? Uma causa possível para uma guerra. Isso foi facilmente arranjado. A escalada da nova Guerra Fria poderia ter começado no Oriente Médio, a partir da resistência à captura dos campos de petróleo do Iraque pelos Estados Unidos, ou contra o Irã e os países que o ajudam a sobreviver economicamente, ou na África Oriental. Planos de golpes, revoluções coloridas e mudanças de regime foram elaborados em todas essas áreas. E as forças armadas norte-americanas na África foram reforçadas de modo particularmente rápido nos últimos 2 anos. Então, o autor aqui também corrobora a tese de que os Estados Unidos ajudam a plantar instabilidade nesses países, porque esse tipo de instabilidade é útil aos seus interesses econômicos e políticos. E aí notem a crueldade do capitalismo. Pensa quantas pessoas morrem nesses eventos. Pensa quanta miséria, quanta destruição para alimentar uma lógica belicista que alimenta a indústria da guerra nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que impõe o poder político dos Estados Unidos sobre as outras nações, na prática sobre o mundo inteiro. Mas vamos falando aqui da Ucrânia em específico. Mas a Ucrânia vive uma guerra civil apoiada pelos Estados Unidos há 8 anos. Isso é importante ressaltar para quem acha que a guerra começou há 1 ano e pouco. Desde o golpe do Maidan, lá em 2014, e assim ofereceu a oportunidade para tentar uma primeira vitória neste confronto contra a China, a Rússia e seus aliados. Então ele já está presumindo aqui uma aliança entre China e Rússia. Coisa que assim, a China, historicamente, ela tem uma postura, vamos dizer assim, gente, muito pragmática no plano internacional. Muito pragmática no plano internacional. Atendendo os mercados de acordo com a sua competitividade, sendo muito aguerrida em termos de competitividade. Então a China não invade outros mercados como uma boazinha que vai lá simplesmente através do livre cambismo conseguir as coisas que precisa no mercado internacional. Não, ela vai ser muito aguerrida enquanto estratégia de preço, mas também agregando tecnologia e operando os mercados a fim de conseguir brechas nas barreiras para levar os seus produtos. A China faz esse tipo de coisa. E a aliança entre Rússia e China é muito mais uma situação de que, se a Rússia está sendo pressionada pela OTAN, não resta a ela outra alternativa a não ser se voltar para aqueles que os Estados Unidos e seus asseclas não consideram aliados de primeira linha. Então veja, o inimigo do meu inimigo torna-se meu amigo. Então é mais ou menos essa lógica que aproxima Rússia e China.
As regiões de língua russa, no caso da Ucrânia, né, Donetsk e Lugansk, foram bombardeadas com intensidade crescente e, como a Rússia continuou a não responder, foram elaborados planos para um grande confronto que teria início no final de fevereiro, com uma blitzkrieg da Ucrânia Ocidental organizada por conselheiros americanos e armada pela OTAN. Então, o que o autor está sugerindo aqui é: havia, desde o momento do movimento da Praça Maidan lá, uma tentativa de desestabilizar a região e criar um motivo para a guerra ali. Por isso que a população de língua russa que vive na Ucrânia, que era pró, inclusive, a anexação daquelas regiões com a Ucrânia, vem sendo uma população submetida a uma zona de guerra desde então. Então a gente está vendo lá, é lá que surgiram, por exemplo, boa parte da resistência nazi que hoje está nas fileiras do batalhão Azov na luta contra a Rússia. Então essa turma, no caso, esses nazis, foram armados pelos Estados Unidos para manter um ambiente de guerra na região permanentemente, a fim de levar o conflito para onde o conflito está hoje. Só que parece-me que não foi suficiente, e aí eu vou concordar aqui com o autor. A defesa preventiva pela Rússia das duas províncias ucranianas orientais e a subsequente destruição militar do exército, marinha e força aérea ucraniana nos últimos 2 meses tem sido usada como pretexto para impor o programa de sanções projetados pelos Estados Unidos que vemos em marcha hoje. Em vez de comprar gás, petróleo e grãos, alimentos russos, a Europa Ocidental vai comprá-los dos Estados Unidos. É aquilo que eu falei lá no início do texto, gente, tá? E acrescentará a isso um forte aumento da importação de armas norte-americanas. Então, para os Estados Unidos é um baita negócio. Eu quero pensar no lado dos europeus, né? Que negócio é para a Europa fazer isso? Porque os Estados Unidos é um grande negócio, não tem guerra em seu solo, aumenta suas exportações, ganha mercados, né? Submete um continente inteiro. E aí que eu digo, gente, cada vez mais a Europa é um protetorado dos Estados Unidos, né? Então a Europa está sendo como uma colônia dos Estados Unidos, vai? Vale a pena examinar como isso pode afetar a balança de pagamentos da Europa Ocidental e, portanto, a taxa de câmbio do euro em relação ao dólar. Então ele está chamando a atenção para isso. O comércio e os investimentos europeus, antes das sanções, prometiam crescente prosperidade para a Alemanha, França e outros países da OTAN em suas relações com Rússia e China. A Rússia forneceu energia abundante a um preço competitivo e esse processo deveria dar um salto quântico com o Nord Stream 2, que nós falamos lá no início também do texto. A Europa deveria obter divisas para pagar esse crescente comércio de importação por meio de uma combinação de exportações de mais produtos industriais para a Rússia e investimento de capital no desenvolvimento da economia russa, por exemplo, por empresas automobilísticas alemãs e na forma de investimento financeiro. Este comércio e investimento bilateral está agora paralisado e permanecerá paralisado por muitos anos, dado o confisco pela OTAN das reservas cambiais russas em euros e libras esterlinas, e a russofobia europeia alimentada pela mídia de propaganda dos Estados Unidos. Então veja, o que o autor está chamando a atenção aqui, galera, é o seguinte: ora, o Nord Stream 2, o aprofundamento das relações comerciais entre a Rússia e a Europa, não seria bom somente para a Europa, que teria gás mais barato, que teria alimento mais barato, etc. Mas também ajudaria, segundo o autor aqui, no desenvolvimento da Rússia, pois também aumentariam os fluxos de capital para a Rússia, aproveitando o mercado interno, aproveitando um ciclo de expansão possível para a região. Tudo isso abortado pela lógica de guerra construída pela OTAN na Ucrânia desde o Euromaidan. Em vez disso, os países da OTAN comprarão gás natural liquefeito, no caso, né, o GNL americano, mas terão que gastar bilhões de dólares na construção de capacidade portuária necessária, o que pode estender-se talvez até 2024. É aquilo que eu falei também no início do texto. E ainda o autor coloca aqui: boa sorte até lá. Sim, porque me parece evidente que nós temos um problema aí, né? Ainda mais numa situação de guerra e de possível escassez. Então, a escassez de energia aumentará acentuadamente o preço mundial do gás e do petróleo.
Os países da OTAN também aumentarão suas compras de armas do complexo industrial militar dos Estados Unidos. As compras quase instantâneas também aumentarão o preço do armamento. E os preços dos alimentos também aumentarão, como resultado da escassez desesperada de grãos resultante da secação das importações da Rússia e da Ucrânia, por um lado, e da escassez de fertilizantes à base de amônia, por outro. Então, a gente tem que lembrar que não só o alimento, mas também o fertilizante, que o mundo como inteiro é, de alguma maneira, russo-dependente, né? Essas três dinâmicas comerciais fortalecerão o dólar em relação ao euro. A questão é, como a Europa irá equilibrar seus pagamentos internacionais com os Estados Unidos? O que é possível exportar para a economia norte-americana, contaminada por seus próprios interesses protecionistas, agora que o livre comércio mundial está morrendo rapidamente? Então a conclusão que o autor vem chegando aqui é a seguinte, tá, mas onde que a Europa tem vantagem nisso tudo? A resposta é, não muito. Então, o que a Europa vai fazer? Ela poderia fazer algo modesto. Agora que a União Europeia praticamente deixou de ser um Estado politicamente independente, está começando a se parecer com o Panamá e a Libéria. Forte, hein? Forte aqui, hein? O autor está corroborando aquilo que eu estou dizendo, gente, tá? Da Europa como um protetorado dos Estados Unidos. São centros bancários offshore, ou seja, bandeira de conveniência, que não pode ser equiparada aos verdadeiros estados, porque não emitem sua própria moeda, usando em vez disso o dólar americano. Estão entendendo aqui? Importante isso, né? É algo que eu vivo repetindo, gente. A questão da moeda é uma questão de soberania, mas não se encerra na moeda. Quando você não tem soberania monetária, você dificilmente consegue construir algum outro tipo de soberania. E mesmo quando você tem, você perde, se você perde a soberania monetária. Soberania monetária é o poder do país de ser dono do próprio nariz. Né? E seguindo ali, né, gente? Dado que a zona do euro foi criado com algemas monetárias que limitam sua capacidade de criar dinheiro para gastar na economia além do limite de 3% do PIB. Porque não simplesmente jogar a toalha financeira e adotar o dólar americano, como o Equador, a Somália ou as Ilhas Turques e Caicos, né? Ilhas Turques e Ilhas Caicos, né? Isso daria aos investidores estrangeiros segurança contra a desvalorização da moeda em seu crescente comércio com a Europa e seu financiamento à exportação. Será que é esse o objetivo dos Estados Unidos, a fim das contas? Inviabilizar o euro e dolarizar a Europa para aí sim fazer oficialmente a Europa uma colônia estadunidense? Porque na prática é isso, né, gente? Se o país abre mão da moeda, ele já perde a soberania monetária. Se ele adota o dólar americano, ele vira uma colônia dos Estados Unidos. É isso, né? É isso. Tá? E é isso que o autor está dizendo aqui. Para a Europa, o drama é que o custo em dólares de sua dívida externa, assumida para financiar seu crescente déficit comercial com os Estados Unidos, em petróleo, armas e alimentos, irá disparar. E o custo em euros será ainda maior à medida que a moeda cair em relação ao dólar. Então ele está prevendo aqui um cenário catastrófico para o euro. As taxas de juros subirão, atrasando os investimentos e tornando a Europa ainda mais dependente das importações. A zona do euro se tornará uma zona morta economicamente. Talvez, se o autor tiver certo e isso se concretizar, os Estados Unidos vai conseguir dar fim num processo que ele vem fazendo, que é um processo de trazer de volta para seu território estruturas produtivas que antes estavam migrando para a China. E assim, quem sabe, salvar um capitalismo financista, dando a esse capitalismo financista algum lastro em produção da economia real. Assim, os Estados Unidos poderiam atender a demanda da Europa, repatriando fábricas, solucionando o seu problema e criando um problema enorme para a Europa. Na prática, se isso acontece, galera, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Hoje, eu sempre digo, olha, são aí 200 e tantos países no mundo, 20 e poucos países considerados ricos, tá? E nós não estamos falando em termos de nível de desigualdade, né? Por exemplo, a Coreia do Sul é um país já com uma renda, né,
saindo aí da renda média, já podendo ser classificado como um país de desenvolvimento, um país rico, vai, assim, resumidamente, no limite, um país rico. Não quer dizer que as pessoas de lá vivem bem, que os trabalhadores vivem bem. Não estou falando aqui em termos de desigualdade, vai. Mas se hoje no mundo a gente tem 20 e poucos países ricos, se isso ia acontecer, nós vamos ter 5 ou 6. Então, se hoje o capitalismo já é para poucos, o que o capitalismo está preparando? O que o capitalismo liderado pelo império está preparando? Está preparando um capitalismo para ainda mais poucos. Estão entendendo? Então, assim, se o autor tiver certo, os Estados Unidos tá, vamos dizer assim, dobrando a aposta para cima daqueles que sempre foram os que tiveram algumas concessões, que no caso foi a Europa. Então, seguindo ali o texto, os Estados Unidos já sonham com uma hegemonia do dólar intensificada, pelo menos em relação à Europa, né? Será que eles já estão precificando uma queda das relações em dólar com projetos como o do Sur, como o que tem já entre Rússia e China? Será que é alguma coisa nesse sentido? Não sei. E o dólar em relação às moedas do sul global, né? A nova Guerra Fria desencadeada pela guerra da Ucrânia corre o risco de se tornar o salvo de abertura da Terceira Guerra Mundial. Provavelmente durará pelo menos uma década, talvez 2. Nossa, ele está sendo bem, vamos dizer assim, catastrófico aqui, né? Mas vamos lá. Provavelmente durará pelo menos uma década, talvez 2, à medida em que os Estados Unidos estenderem a luta entre o neoliberalismo e o socialismo para desembocar em um conflito global. Ele está assumindo a China como o socialismo da parada, hein, gente? Né? É interessante a gente começar a pensar nessas formas de socialismo, porque quando a gente fala que a economia chinesa ela é planificada, obviamente a gente não está falando dos moldes que se tinha na economia soviética. Não, essa planificação, né, defendida por alguns existir na China, é uma planificação no sentido de planejamento econômico de longo prazo. Um planejamento bastante específico, bastante rígido e com um grau de intervenção do Estado na economia bastante elevado, mesmo que essa economia tenha relações nucleares de produção ainda capitalistas. Tá? Então seria uma nova forma de planificação econômica, seria um novo socialismo, ou, se vocês preferirem, o socialismo de mercado. Beleza? Então, ele está dizendo ali, estender a luta entre o neoliberalismo e o socialismo para desembocar em um conflito global. Além da conquista econômica da Europa pelos Estados Unidos, seus estrategistas buscam trancar os países africanos, sul-americanos e asiáticos em uma linha semelhante à planejada pela Europa. É aí que a gente se encaixa, galera. Porque o mundo ele é dividido em áreas de influência. E não há a menor hipótese de nós não sermos área de influência estadunidense. Se nós não nos mantivermos como área de influência estadunidense por bem, nos mantiveremos... É isso mesmo? Enfim, nos manteremos por mal, né? O forte aumento dos preços da energia e dos alimentos atingirá duramente as economias deficitárias em alimentos e petróleo. Isso se dará no mesmo momento em que suas dívidas externas denominadas em dólares estarão amadurecendo e a taxa de câmbio do dólar está subindo em relação à sua própria moeda. Muitos países africanos e latino-americanos, especialmente os do norte da África, enfrentam a opção de passar fome, reduzir seu consumo de combustíveis e eletricidade ou tomar emprestado mais dólares para cobrir sua dependência do comércio com os Estados Unidos. Então vejam, ele também está falando algo que a gente sempre fala quando vai falar na teoria marxista da dependência. Essas relações de dependência, eu chamo muito a atenção quando eu vou falar da teoria da dependência, da transferência estrutural do valor. Essa transferência estrutural do valor, ela se dá pelos diferentes níveis de produtividade das economias, onde as economias mais desenvolvidas da centralidade do capitalismo são mais produtivas e, portanto, elas transferem valor das menos produtivas. Mas tem uma outra face da dependência, que é a dependência direta mesmo, onde, dada a estrutura produtiva menos desenvolvida dos países dependentes, essa estrutura produtiva só é capaz de não paralisar
se os fluxos de bens de capital ou de determinados insumos não forem estancados dos países dominantes, dos países centrais. Então não é apenas uma dependência onde os países desenvolvidos dependem dessa transferência estrutural. Não, os países pobres dependem, para que as suas economias não paralisem, de estruturas externas às suas. Né? O que faz com que essas economias só consigam apresentar algum crescimento a reboque do crescimento acelerado das economias centrais. Então vejam a crueldade. Essas economias periférico-dependentes têm dificuldades para crescer e quando elas crescem é sinal que as economias centrais estão crescendo mais, ou no mínimo estão ficando mais estáveis na sua dominação política e econômica. Tá? E esse crescimento das economias periféricas também vem acompanhado da superexploração da força de trabalho, que acaba se transformando no único recurso da burguesia local para manter seus rendimentos. Uma vez que há uma transferência estrutural do valor das economias dependentes para as economias dominantes, o que faz sobreviver as economias, ou melhor, as burguesias das economias periféricas, é um excedente sobre o excedente, uma vez que o excedente eles exportam. Que excedente sobre o excedente é esse? A superexploração da força de trabalho. Essa superexploração da força de trabalho, gente, ela no mundo real se traduz em reforma da Previdência, ou seja, nos impedem de nos aposentar. Ela se traduz em reforma trabalhista, a gente perde os direitos trabalhistas, em precarização do trabalho. Então, vejam bem como tudo isso dialoga com o que está acontecendo. Por isso que eu acho que é um texto bom que explica a realidade. Nós tivemos a acentuação dos rumos dessa nova Guerra Fria, ao mesmo tempo que os Estados Unidos acentuou a sua ação política sobre as suas áreas de influência, como, por exemplo, o Brasil. Então, era necessário destituir o projeto político em curso, que tinha um projeto muito tímido em termos de avanços populares, mas que tinha alguns compromissos. Por exemplo, manter a soberania nacional energética, tinha uma independência no plano estrangeiro, a fim de construir relações políticas e econômicas multipolares, que tinha um projeto de longo prazo de valorização do salário mínimo e aposta no mercado interno. Então, por mais subserviente que o projeto do PT fosse, por mais tímido que fosse, por menos mudanças estruturais que tivesse como objetivo, tinha esses pilares. Só que esses pilares eram incompatíveis com o destino do mundo sem que os Estados Unidos interviesse nas suas economias de área de influência. Para quê? Para aumentar a transferência estrutural da riqueza e garantir que os Estados Unidos vai ter uma maior sobrevida contra o seu adversário, que é a China. Então o que acontece? Acontece uma interferência política em países como o Brasil para desestabilizar governos e acabar com essas premissas básicas que não são compatíveis com os interesses dos Estados Unidos. Estão entendendo? Aí o que eles fizeram? Eles tiraram a Dilma, mantiveram para sempre o desemprego muito alto, docilizando a classe trabalhadora, domesticando a classe trabalhadora, lotearam a Petrobras, eliminaram a nossa independência energética, porque hoje a Petrobras ela não é oficialmente uma empresa privada, mas é como se fosse, ela foi loteada. Ela trabalha como uma empresa privada, tem lucros destinados a investidores privados, em sua maioria. E simplesmente não pauta mais os preços dos derivados, não pauta mais o preço da energia. O Brasil perdeu a autonomia nesse sentido. Se eliminou o ganho permanente histórico frente à inflação do salário mínimo, se aumentou o desemprego, se acabou com a soberania energética, se destruiu as pontes multilaterais de comércio e política e se colocou o Brasil mais uma vez subservientemente à política externa dos Estados Unidos. Foi isso o período Temer e Bolsonaro. Totalmente a ver com o interesse americano de defender a sua economia e suas áreas de influência, aumentando a transferência estrutural da riqueza aqui produzida para lá. E para que isso aconteça, como que a nossa burguesia se defende? Com a superexploração da força de trabalho. Então,
cabe aí necessariamente uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência. A gente viu esse filme acontecer na nossa frente, galera. Né? Então, assim, temos que entender o que está acontecendo. O Michael Hudson aqui está sendo alarmista, falando em Terceira Guerra Mundial, ou essa Terceira Guerra Mundial não tem o mesmo perfil da Primeira e da Segunda? Que esse conflito de 10 ou 20 anos que ele está falando não tenha a mesma lógica de enfrentamentos da Segunda Guerra Mundial, mas se estenda no tempo, com várias guerras de procuração como essa em diferentes partes do planeta, porque esse tipo de conflito pode pipocar em qualquer lugar do planeta. Mas vamos seguir porque eu acho que o papo tá bom. Então vamos lá, tem se falado da emissão de novos direitos especiais de saque, né? As DSEs, né? É uma moeda própria do Fundo Monetário Internacional que poderia financiar os crescentes déficits comerciais e de pagamentos dos países do Sul, né? Aumentando o nível de dependência e subserviência econômica. Mas tais créditos sempre vêm com compromissos, esse é o ponto, né? Ninguém dá dinheiro para ninguém, ainda mais os Estados Unidos e o FMI, né? O FMI tem a sua própria política de sabotar os países que não obedecem à política dos Estados Unidos. A primeira exigência de Washington será que esses países boicotem a Rússia, a China e sua emergente aliança comercial e monetária. Por que lhes daríamos esses créditos, né, ou novos empréstimos em dólar, se vocês não apenas gastá-los, né, se vocês vão, melhor dizendo, apenas gastá-los com a Rússia e com a China e com outros países que declaramos como inimigos? Então, tem que ficar bem claro isso. Né? Essas instituições, elas são utilizadas pelo imperialismo, né, para escravizar os países, não para tirá-los de um aperto. Tá? Isso também tem que ficar bastante claro. Pelo menos, esse é o plano. Segundo aqui o Michael Hudson, né? Eu não me surpreenderia de ver algum país africano se tornar a próxima Ucrânia, com as tropas agindo por procuração dos Estados Unidos. Ainda há muitos apoiadores e mercenários wahhabi lutando contra os exércitos e populações de países que procuram se alimentar com grãos russos ou sustentar suas economias com petróleo ou gás de poços russos, né? Sem mencionar a participação da iniciativa das novas rotas da seda. Olha só, isso aí também não pode ficar fora da nossa análise. É uma estratégia ambiciosa e global da China, que evidentemente os Estados Unidos não vai ficar sentado, parado, esperando aquilo tudo se concretizar. Então, que foi, afinal de contas, o gatilho para os Estados Unidos lançarem sua nova guerra pela hegemonia neoliberal global. Então, se já havia um sinal de alerta, esse projeto, né, ele é a nova ferrovia Berlim-Bagdá, né? Vocês lembram lá das aulas de Primeira Guerra Mundial, né? Quando a gente vai lá estudar daqueles conflitos imperialistas ali que antecederam a Primeira Guerra Mundial, havia, né, a construção da ferrovia Berlim-Bagdá. E os ingleses olhando para aquilo, né, os ingleses, os maiores vendedores de carvão do mundo, olhando para aquilo, vendo a produção de carvão e de minério da Alemanha crescer e de repente com uma possibilidade da Alemanha ali entrar em mercados antes dominados pelos ingleses, enfim, né? O resto é história. Claro, guardadas as devidas proporções e cuidando com os anacronismos, a gente pode falar alguma coisa nesse sentido. Porque é um projeto de globalização da lógica de comércio da China, né, para atender essa tal lógica produtivista da China. Né? Mas vamos seguir. Né? A economia mundial está sendo incendiada. Os Estados Unidos preparam-se para uma resposta militar e a militarização de suas exportações de petróleo, produtos agrícolas e armas. Eles exigirão dos países que escolham de que lado da nova cortina de ferro desejam ficar. De que lado que vocês acham que nós vamos ficar, hein? Onde é que vocês acham que a gente se encaixa nessa brincadeira? Mas o que resta nisso para a Europa, de novo, né?
Os sindicatos gregos já estão se manifestando contra as sanções impostas ao país. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán acaba de ganhar eleições com uma visão de mundo basicamente anti-europeia e anti-americana, começando por aceitar o pagamento do gás russo em rublos. Quantos outros países vão romper fileiras e quanto tempo vai demorar? É uma coisa que a gente tem que se questionar, porque vai acontecer, gente. Vai acontecer, né? Esse jogo de influência, de chantagem dos Estados Unidos, ele não é uma potência perfeita, né? Agora, depender de como essa divisão acontecer, pior ou melhor vai ser essa tal terceira guerra que o autor aqui está vislumbrando. Mas seguindo, o que há nisso para os países do sul global que estão sendo comprimidos, como resultado da estratégia dos Estados Unidos de produzir uma grande divisão da economia mundial em duas? A Índia já disse aos diplomatas americanos que sua economia está naturalmente conectada com as da Rússia e da China. O Paquistão começa a fazer o mesmo cálculo. Um adendo aqui, o Irã ultrapassou o PIB brasileiro, gente, com todas as sanções. Isso denota uma fraqueza dessas sanções em poder escravizar o país economicamente, se esse país tiver portas de relacionamento comercial e político com a China gigante. Do ponto de vista dos Estados Unidos, tudo o que precisa ser respondido é: o que sobrará para recompensar os políticos locais e oligarquias por entregar seus países? Essa é a merda, galera. Essa é a merda porque os Estados Unidos eles não precisam dar migalhas aos países de modo a gerar alguma qualidade de vida, como foi, por exemplo, na época da Primeira Guerra Fria. Na Primeira Guerra Fria era necessário introduzir na Alemanha, né, na Europa como um todo, qualidade de vida. Porque você tinha ali do seu ladinho, colado, a qualidade de vida oferecida pelo Bloco Socialista, pela União Soviética. Então não bastava apenas alimentar as oligarquias locais, no caso a burguesia local. Hoje em dia você pode tocar o foda-se para um país que nem o Brasil, deixar o país miserável se nós tivermos uma elite muito rica, capaz de controlar o seu campinho. E isso para os Estados Unidos é mais fácil. O que nós vamos entregar, né, para cada oligarquia local a fim de manter o país inteiro de joelhos? Aqui no Brasil é fácil. É dar uma esmolinha para o agro e uma outra esmolinha para o rentismo. Acabou, não temos indústria, o nosso setor varejista é pobre, nós vamos ter uma economia de padaria, Uber e iFood para o resto da nossa existência. Temos que pensar essas coisas, e por isso que é cada vez mais urgente a organização da classe trabalhadora e da Revolução Brasileira. Mas seguindo, desde seus estágios de planejamento, os entreguistas da diplomacia norte-americana encararam a iminente Terceira Guerra Mundial como uma guerra entre sistemas econômicos. De que lado escolherão os países? Seu próprio interesse econômico e sua coesão social, ou a submissão aos líderes políticos locais instalados pela ingerência dos Estados Unidos? Para mim é exatamente isso. Isso para mim é cristalino, porque é o que acontece. O sonho dos Estados Unidos é ter em cada um dos países um Guaidó para chamar de seu. Um Bolsonaro para chamar de seu. Um Fernando Haddad. Opa, não. Deixa pra lá. Em 2014, a subsecretária de Estado dos Estados Unidos, Victoria Nuland, gabou-se de ter investido 5 bilhões de dólares nos partidos neonazistas da Ucrânia, para que iniciassem os combates e levassem à atual guerra. Será que ela se gabou disso? É isso que ele está perguntando. Mas uma coisa é fato, né, galera? Não dá para negar o investimento dos Estados Unidos armando e potencializando o movimento neonazi na Ucrânia. Tanto é que hoje é uma coisa fora de controle, né? E para terminar aqui o último parágrafo, diante de toda essa intromissão política e propaganda da mídia, quanto tempo levará para o resto do mundo perceber que há uma guerra global em curso, com a Terceira Guerra Mundial no horizonte? O verdadeiro problema é que,
Quando o mundo perceber o que está acontecendo, a fratura global terá permitido à Rússia, China e Eurásia criar uma nova ordem mundial verdadeiramente não neoliberal. Otimista, hein, Galo? Tomara, hein? Ela não precisará dos países da OTAN e terá perdido a confiança e a esperança dos benefícios econômicos mútuos da relação com o Ocidente. O campo de batalha estará repleto de cadáveres econômicos, hein? O que vocês acham disso, hein, meu povo? Hã? Eu gostei do texto, tá? Achei o texto bom, acho que ele explica bastante coisa que a gente tem comentado aqui no canal com alguma frequência, né? E por isso que eu decidi, vamos dizer assim, ler esse texto aqui junto com vocês, né?